Então, vou falar aqui agora, entrar no assunto da agrofloresta, né? Vou falar um pouco algumas características, né, que representam bem o contexto da agrofloresta, né? Então, a gente tem, primeiro que o Ernest Goethe, né, que é o suíço que concebeu, de certa forma, a agricultura sintrópica a partir de seus experimentos que deram muito certo lá na Bahia, né? Então, ele criou um conjunto de princípios e de processos, né, baseado nesses experimentos. Então, são esses princípios que a gente tem como referência para estar também experimentando e multiplicando esses conhecimentos, né? Então, a gente sabe, a sintropia é o contrário da entropia. Então, a entropia, na termodinâmica, ela atua, de certa forma, desequilibrando o sistema, ou seja, ela consome mais do que dá. Ela está ali, né, consumindo toda a energia de um ambiente, ou de um organismo, ou de uma máquina, e não revitaliza isso, né? Portanto, se a gente traz para a ótica da agricultura, a gente vai do simples ao complexo, né? Ou seja, um ambiente que está degradado, que teve monocultura por muito tempo, aquele ambiente ele perdeu boa parte dos seus mecanismos de regeneração, ele não tem mais aquela complexidade de elementos que interagem para a regeneração e para o crescimento e abundância, né? Então, ele está simplificado. E quando a gente vai atuando com a agricultura sintrópica, a gente vai inserindo, incrementando fertilidade, incrementando processos para que aquele ambiente volte a se tornar complexo, que volte a ter mecanismos de regeneração e uma produtividade saudável, né? Então, a gente tem, né, essa sintropia, né, um termo que explica muito bem o que é a agricultura sintrópica, o que é a regeneração, né? E ela é baseada na vida, né, baseada no princípio, né, do saldo positivo energético. Então, na vida, na natureza, na floresta, está tudo trabalhando para que o todo cresça, que o todo prospere, né? Então, é, cada espécie, cada elemento que está integrado a um ecossistema está trazendo um saldo positivo, né, de energia para aquele ambiente, né, para gerar ainda mais abundância, né? E os mecanismos de regeneração, eles são os mesmos, os mecanismos da Terra, das galáxias, dos astros, não é? São os mesmos. Você vai ver em que qualquer contexto, você vai ver a concentração de energia para complexificação, para autorregulação, para auto-organização. Então, é aquele princípio do caos à abundância, onde tudo ali vai ter um processo bem intenso, não é? E depois vai se regulando, né? Então, esse princípio é o princípio da vida, é o princípio da organização, né? Uma coisa muito importante é que ele é inspirado e integrado, né, nos ecossistemas locais. A gente sabe que a agricultura praticada, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma influência da agricultura europeia de climas temperados, uma influência da agricultura americana, né, e pouco se observa sobre os contextos, não é, que tem na nossa frente, né, o nosso ecossistema, quais são os mecanismos, as estratégias que evoluíram dentro daquele ecossistema que podem trabalhar a favor do agricultor, né, e o agricultor trabalhar a favor daqueles processos, daqueles mecanismos. Então, se você entende o ecossistema que você está inserido, você tem mais do que meio caminho andado, você vai trabalhar com aqueles ciclos, com aquela dinâmica, você não vai impor uma dinâmica que é exógena, que é de outra região, naquele ecossistema. Então, você vai ter muito mais facilidade, mais fluidez, mais integração, né? E também a otimização da fotossíntese, né? Então, a gente sabe que o principal fonte de energia, né, que alimenta a produção celular, né, do tecido, enfim, que gera a condição de energia, né, de fluxo energético nos ambientes, é a luz do sol. Então, quando a gente faz uma agrofloresta, a gente vê aquilo que o Ernest fala, né, que na verdade é um provérbio chinês que fala que planta luz, né, e colhe os frutos, né? Então a gente na realidade está plantando água e colhendo luz. Então assim a gente está tendo a luz como um fator essencial, não é, para que a gente possa ter plantas que vão ter um crescimento saudável, um crescimento rápido, porque ela vai ter uma taxa fotossintética maior.
Então, quando a gente estratifica o ambiente, a gente vai ter essa luz não só nas copas de cima, mas também no meio e embaixo. Então, a gente vai distribuir melhor essa luz, né? E é uma agricultura de processos, né? Então, assim, na agrofloresta, a gente gera processos, né, para que haja uma ciclagem de nutrientes, né, para que o banco genético do solo venha à tona, né? A gente não utiliza, não é necessário, né, o aporte de insumos químicos, insumos externos, né? Enfim, não há essa necessidade, né, de ter tanto, de tornar essa agricultura mais cara com a compra de vários produtos, várias coisas que no final das contas são mais consumo, né? Enfim, essa cultura que entrou na agricultura também, que é a cultura do consumo desses produtos, né? Desses pacotes tecnológicos, né? Que vem desde a semente ao veneno, né? Então, na agricultura sintrópica, na agrofloresta, a gente gera processos e gera autonomia para o sistema e autonomia para você, no sentido de que o que você precisa, no final das contas, é conhecimento, é saber o que você está fazendo, é fazer a leitura correta do ambiente e agir da forma integrada com o espaço, né? Aí a gente tem a ideia, né, que o Ernest fala também, que é o agricultor endobiante, né, que ele é o agricultor que ele é integrado com o ecossistema, né? Ele não é uma figura externa que fica dominando um determinado ambiente, tentando controlar aquele ambiente. Ele é um ser que está integrado àquele ambiente, àquele ecossistema, trabalhando junto com ele, né? Uma outra, digamos, já vantagem assim também da agrofloresta são os serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos que gera a regeneração. Portanto, a gente quando planta a agrofloresta, a gente volta a trazer aqueles mecanismos que estavam em deficiência no ambiente. Então, se a gente coloca árvores com multistratificada, com raízes de tamanhos diferentes, copas de tamanhos diferentes, biodiversidade, a gente está plantando água, a gente está plantando um clima mais ameno, né? A gente está criando condições para atrair a fauna, né? Então, a gente está trabalhando com regeneração, com serviços ecossistêmicos, a gente está pagando a dívida que a gente tem, de certa forma, com a floresta, né? Aqui a gente tirou boa parte das florestas, perdeu, né, essa capacidade de manter a água no nosso ambiente, de manter um clima agradável. Então, essa é uma das principais vantagens de produzir, né, a partir de sistemas agroflorestais. E tem o sentido da biodiversidade e a colheita perene, né? Então, na agrofloresta, a gente trabalha com biodiversidade. A gente é um dos agricultores no agrofloresta. A gente vai e insere aquelas espécies que são benéficas para a gente, para o nosso alimento. A gente planta para o solo, planta para os micro-organismos do solo, para as micorizas, para as bactérias, né? Enfim, para criar uma condição ali de alimento para todos, né? E quando a gente tem essa condição, né, a gente tem colheita perene, porque a gente planta, né, considerando vários ciclos, né? Então a gente tem um ciclo de 3 meses, de 6 meses, 9 meses, um ano e meio, 3 anos. Então a gente está sempre colhendo, planta basicamente uma vez só, né? E a gente tem ali uma colheita, né, por muito tempo e pode, claro, estar inserindo novas espécies com o tempo, né? Mais biodiversidade, né? O ideal é isso, plantar, né, com adensamento, né? E uma coisa muito interessante que a agrofloresta trouxe também como movimento, também como filosofia, é o processo das redes, né? Então, você produz em agrofloresta, você não está produzindo monocultura de uma coisa só, você está produzindo biodiversidade, está trazendo vários, né, de frutos, folhosas, várias coisas. Então, só que não em grande quantidade. Portanto, você precisa se aliar também e juntar a sua produção com as dos vizinhos, com o pessoal da região, trazer essa ideia de biorregionalidade, né? Agregar valor àqueles poucos produtos que você tem a partir do beneficiamento, do mínimo processamento, né? Então, a agrofloresta fez com que as pessoas se fixassem mais na terra e na sua região, né? Nessa base de troca, valorização daquilo que se produz, né? Sendo que ele agrega valor por conta do valor nutricional, porque na agrofloresta a gente trabalha com sementes crioula, trabalha com sementes com alta taxa, né, nutritiva e de sabor, né? Então a gente tem, né, as redes,
hoje várias pessoas interessadas em estar tendo acesso a produtos que são agroflorestais, porque são produtos de confiança, são produtos extremamente nutritivos e saborosos, né? E outro sentido que a agrofloresta traz, né, é esse sentido da didática, né? Impressionante assim a gente vê como é assimilável, né? Aquele agricultor que está recente na nossa ancestralidade, ele vem à tona porque a gente passa a conversar com o ambiente, entender esses princípios, entender esses processos, é entender-se a si mesmo, entender-se como pessoa, como indivíduo e como comunidade. Então a agrofloresta traz essa capacidade, né, da gente se reconhecer, né, como um ser dinamizador, multiplicador, né, e integrado com o meio. Então, a agrofloresta, para mim, isso é uma das coisas mais bonitas que tem. Passar aqui, então, a gente falar um pouco sobre os princípios e os processos, né, para a gente entender como é que funciona, né, a agrofloresta. Primeiro que a principal tecnologia da agrofloresta é a intuição e a inteligência ecossistêmica. Por quê? A gente precisa pensar, a gente precisa observar. Nós temos mecanismos, a gente evoluiu, né, como falei lá, com os caçadores-coletores, enfim, por milhares de anos, né, integrado com mecanismos extremamente inteligentes, né, com uma capacidade de se comunicar com o ambiente, se comunicar entre espécies e dialogar para um crescimento, para caminhar para a abundância. Então, a gente precisa resgatar a nossa capacidade de intuir, de conversar com o ambiente, não pela verbalidade, mas pela intuição. Vai na mata e medita, não é? Pensa, reflete, observa cada mecanismo acontecendo e veja, não é, como você absorve aquilo para você e como você aplica isso na sua agricultura, não é? Tem um princípio muito bonito que o Ernst fala, né, que as relações são baseadas no amor incondicional, né? Então esse sentido das relações inter e intraespecíficas, né? Ou seja, todas essas relações que a gente vê dentro de uma mata, que mesmo que a gente vê lá toda bagunçada, isso, gente, é cooperação, né? A gente tem uma educação para competição, então a gente acaba nessa ideia de que está tudo competindo, mas não está, né? É um princípio de abundância. Então, uma árvore que ela lança 1000 sementes numa época, ela sabe que aquele princípio ali é necessário porque alguns genótipos, né? Algumas sementinhas daquelas estão com bastante nutrição, bastante carga genética e com a capacidade de adaptação maior. Então, ela vai ter, daquelas 1000 sementes, pelo menos umas 5 que vão para outro lugar, que vão se adaptar àquele contexto, daquele ambiente, vai evoluir como espécie, enfim, e vai cumprir ainda melhor o seu papel, integrado ao solo, integrado àqueles seres que evoluíram junto com ela e que ela vai gerar o seu fruto, né? Portanto, não há competição, e sim cooperação e amor incondicional, né? A quantidade e qualidade de vida consolidada, né? Isso que a gente traz na sintropia, né? Ou seja, quando a gente trabalha com agrofloresta, a gente passa a ficar na cola dos vizinhos procurando semente, propágulos, a gente está sempre procurando novas espécies para inserir naquele ambiente. E a gente também cria uma condição naquele espaço ali de, de viabilidade das sementes que já estão no banco de sementes do solo. Então, vai ter uma determinada umidade ali com a cobertura do solo que vai fazer com que sementes adormecidas naquele espaço possam vir brotar e retomar ali o seu processo, né? Então a gente tem nesse sentido, né, da quantidade e a qualidade de vida consolidada como uma regra básica, né, para que a gente tenha ambientes biodiversos, né? E aí a gente tem o princípio fundamental, né, da agrofloresta, que é a de sucessão natural. Eu vou falar um pouquinho mais mostrando o quadro de sucessão natural, mas basicamente se trata de que existem conjuntos de espécies diferentes em cada ciclo, né? Então, a sucessão natural significa o tempo, né, no espaço. Então, a gente tem um conjunto de plantas que são colonizadoras, que já estão ali no banco de sementes do solo. A gente tem outras plantas que já têm, né, uma condição de trazer frutos e atrair os pássaros, os polinizadores. Depois chegam plantas que têm um porte maior, que vão trazer bastante madeira e lignina para o chão, para o solo. Vai ter outras plantas que são reguladoras da água. Portanto, naquela primeira fase que o ambiente está muito degradado,
essas plantas que são pouquíssimo exigentes em relação à nutrição, à água, é que elas chegam primeiro. Não vai chegar uma planta que tem uma necessidade maior. Portanto, a sucessão, ela parte do simples para o complexo, do caos para a abundância, da escassez para a abundância. Então, essa é uma regra, né, básica da sucessão. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco quando a gente vê o quadro, né? E a estratificação é o espaço no tempo. Portanto, aquilo que a gente falou da fotossíntese, se a gente tem um ambiente estratificado, com plantas com copas em alturas diferentes, a gente vai ter uma maior incidência de luz, né? E vai trabalhar também com um ambiente com solo muito mais protegido, né? Porque vai estar ali com o teto da floresta, né? Com os andares, né? Estratificados. Então, a estratificação tem a ver com a necessidade de luz que as plantas precisam, né? Então, tem plantas que são de subbosque, que elas precisam de uma luz mais filtrada, né? Tem plantas que são emergentes, que estão lá em cima, que crescem rápido, que precisa do sol pleno, né? Então, tem a necessidade diferente, né, de luz para cada planta, né? E também a necessidade de espaço, né? Então, a gente tem na estratificação a estratégia de ter um maior adensamento e uma maior biodiversidade, uma maior produtividade por área, né? Isso é uma grande vantagem da agrofloresta, né? Um outro sentido que a gente traz assim de princípio, né, e processo na agrofloresta são as placentas, né? Os embriões, a gente cria uma condição de cuidado, né, para que a gente possa ter aquelas plantas um pouquinho mais exigentes na primeira fase. Portanto, a gente sabe que algumas leguminosas, né, que a mandioca, são plantas cuidadoras, são plantas que vão ser extremamente resilientes e vai criar uma condição ideal para aquelas plantinhas, aqueles embriões que estão vindo ali embaixo dela possam vir, né, com uma luz mais filtrada, com a umidade mais constante. Então, a gente sempre trabalha, né, com aquelas plantas que a gente quer que produza, que são as plantas intencionais, a gente coloca ela junto com outras plantas que a gente chama de placenta, que vão cuidar para que ela vingue, que ela se desenvolva, né? E a gente tem também o princípio da capina seletiva, não é? E a poda. Então, a capina seletiva tira aquela ideia de que a gente tem que estar com o chão limpo, né? A gente vem com a enxada e vai tirando tudo que é mato, né? Mas, no final das contas, cada plantinha daquela ali está cumprindo uma função regenerativa também. Então, a gente só tira do sistema aquilo que deve ser tirado e, mesmo assim, ciclar aquilo dentro do próprio sistema. Portanto, não precisa sair tirando tudo. A gente vai selecionando, né, aquelas plantas ali que precisam sair e aquelas que precisam ficar, a gente otimiza ainda mais, né, o processo delas. E a poda é uma grande propulsora, né, nos ecossistemas. Isso é feito pelos ventos, né, enfim, por agentes naturais, mas a gente, quando aprende a desenvolver uma poda, né, que a gente cria aquela relação ali anual com as plantas, fazendo a poda, né, certinho, a gente consegue ter uma planta com uma formação muito melhor, uma alta produtividade, uma taxa fotossintética, enfim, cria uma condição de uma planta muito mais saudável, né? A gente vai falar sobre poda no curso também, e as solos cobertos também, né? Então a gente tem na agrofloresta, né, essa volta, essa necessidade de entender que o solo precisa estar coberto, né? Que o sol, quando incide diretamente num solo desnudo, ele vai matar todos os micro-organismos, os nutrientes vão ficar indisponíveis, o fósforo vai se agregar ao alumínio, ao ferro, à argila. Então, assim, se a temperatura do solo sobe mais de 28 graus, significa que o solo não está funcionando. Portanto, se a gente cobre o solo, independente da região onde está, a gente cria um ambiente estável e faz também com que ajude na ciclagem ciclagem de nutrientes. Portanto, essa matéria orgânica, essa biomassa que a gente coloca na cobertura vai ser ciclada e você pode ver que depois que você faz uma cobertura com um mês, você vai levantar aquela cobertura ali, você vai ver micro-organismos, meso-organismos, macro-organismos circulando ali no ambiente. Portanto, a cobertura é essencial, né? E a gente vai aprender no curso a entender como fazer essa salada para o solo, né? Entender o que é uma biomassa fibrosa, o que é uma biomassa, né, com presença de água, enfim. E aí a gente conseguir fazer essa salada para a gente ter também biodiversidade de vida no solo. E tem também o sentido da ciclagem de nutrientes, né? Isso que eu estava falando, né? No sentido da gente ter esse processo funcionando, né? A gente ter todo o processo, né,
da matéria orgânica ser digerida por esses micro-organismos, da gente ter um sistema de lignina onde a gente possa dar condições para o crescimento das micorizas, dos fungos, das bactérias, né, que digerem essa matéria orgânica, que digerem essa madeira e traz uma condição de um solo mais equilibrado, com matéria orgânica, argila, areia, água, oxigênio, ou seja, uma composição de solo, né, boa, e também com essa nutrição, né? Então, esses nutrientes que são absorvidos pelas plantas, eles devolvem, né, a partir dessa relação com os micro-organismos do solo, né? E a senescência é um outro princípio também, né, trazido um pouco aí da biologia, né? Então a gente, quando tem um plantio de agrofloresta, né, quando a gente vê uma floresta, a gente percebe a necessidade de mantê-la sempre jovem, crescendo, né? Então, se tem alguma espécie ali que ela já passou o seu tempo, então ela está, na realidade, consumindo mais do que ela está dando para aquele ecossistema. Então a gente acelera esse processo, né, criando essa condição de ciclar essa planta, essa árvore, para que ela possa dinamizar e se doar mais rapidamente para aquele ambiente. Assim como tem também os processos de hortaliças, né? Quando a gente tem uma horta que tem uma rúcula que ela floresceu, né, em um determinado período e tem outras menores, as outras menores vão crescer mais rápido e vão florir logo, porque a comunicação da senescência não significa só a morte de um organismo, mas significa também que algumas plantas podem florir e estimular outras a florir também. E pode ser que não seja o momento para aquela outra planta florir, porque ela não teve a sua parte vegetativa desenvolvida plenamente, né? Bom, passar aqui, a gente vai ver aqui um quadro de sucessão natural para a gente ter uma ideia de como que funciona a sucessão, que para mim é a base para a gente entender e poder entrar numa floresta, entrar numa mata e entender o que está acontecendo na sua borda, na sua primeira faixa ali, lá dentro, né? Então, aqui a gente tem, né, um ambiente que de uma área degradada para um ambiente que está, né, biodiverso. Então, aqui nessa faixa de cá, a gente vai ver que tem algumas gramíneas. Né? Aqui no Sudeste, a gente vai ver muita braquiária, né? Que é africana, que tomou conta aqui dos pastos. Então, a primeira estratégia da terra, né, o que está ali acumulado no seu banco de sementes, são justamente as sementes de gramíneas. Então, ali você vai ver o colonião, você vai ver a braquiária, você vai ver o capim-estrela, é o que vai crescer, como nossos cabelos, né? Então, assim, é o que protege o solo são as gramíneas, é o que vai dar fibra, o que vai reconstruir aquele solo. Né? Então, a gente tem também um ambiente degradado, ele está compactado. Então, o que acontece? Chegam algumas plantas que evoluíram com isso. Então, tem a guanchuma, enfim, tem algumas plantas que têm uma raiz pivotante, ou seja, uma raiz que penetra no solo com muita força, principalmente quando aproveita qualquer chuva, ela entra com força para justamente criar essa condição de porosidade, criar poros no solo. Quando ela fechar o ciclo dela, aquela raiz dela ali vai ser um poro, por onde vão circular os micro-organismos, vai circular água, né? Enfim, vai criar uma condição ali, né, de uma planta gerar uma condição benéfica ali para o ambiente. A gente vai avançando e vai vendo plantas com uma maior composição de água, aí chegam algumas leguminosas, né? A gente tem, né, a gente quando anda aqui na mata, né, a gente vê muito crotalária, né, que é uma leguminosa arbustiva que também tem uma raiz que desce 1,5 metro, né, desce bastante, muito forte, né, e ela tem essa capacidade, né, de fixar nitrogênio a partir das suas raízes, a partir da sua copa, criar uma interação, né, simbiótica com o solo. Então, são plantas que cumprem um serviço ecossistêmico fantástico, né? Aqui também nessa região a gente vai ver o açapeixe, né? O açapeixe é uma semilenhosa, né? Uma planta que tem um ciclo ali curto, né? Ali vive uma média de 6 a 10 anos, né? Ela tem uma raiz superficial, então você pode observar, né, que a raiz dela é assim, né? Então, quando o vento bate, ela cai. A ideia não é que ela fique lá até secar inteirinha em pé, né? A ideia é que tem as dinâmicas naturais é justamente para acelerar esse processo. Então, ela com o vento ela cai e aquela madeira dela, né, vai gerar uma condição de decomposição rápida, porque é uma madeira com pouca lignina, né, e vai gerar ali uma condição, né, de fertilidade, de incremento de uma biomassa muito valorizada pelos fungos, né, como a lignina e a madeira. Né. A gente vai avançando, vai vendo aqui a embaúba, né? A embaúba é uma planta sensacional, né? Em qualquer região do Brasil, ela é a primeira que chega, né? Então, é uma planta que é extremamente resiliente, pouquíssimo exigente,
né? É uma planta que tem uma copa que não dá sombra para as outras plantas, ela basicamente cresce, gera bastante biomassa, atrai os pássaros, né? E cria uma condição ali de regeneração ativa fantástica, né? Então você pode ver em qualquer borda de mata, você vai ver uma ibaúba crescendo, né? E os pássaros adoram, e também a flor, a folha o fruto é comestível por nós também. Se o passarinho come, a gente come também, né? Então aqui, quando a gente vai avançando, a gente vai encontrando aqui o angico branco, né? Que é uma pioneira de madeira branca com bastante água na sua madeira, né? Que vive ali até uns 25 anos, 20 anos, né? Que cria uma copa também bem densa, cria um ambiente ali, né? De conforto térmico ali na borda da mata, né? E a gente vê também que o banco genético do solo na Mata Atlântica, principalmente, tem ali o angico como o seu propulsor inicial, né? Então a gente tem também algumas palmeiras que crescem também nessa fase, né? Quando o angico cria ali uma condição de biomassa, de madeira no chão, aí chega o gerivá, chega, enfim, algumas palmeiras que vão crescer, né? Que a gente chama de secundárias iniciais, né? Então essa primeira fase aqui é o que a gente chama de colonizadoras, né? Que são plantas resilientes, pouco exigentes e que vão cumprir ali com a primeira situação de acumular material orgânico no solo. A gente tem aqui a fase das pioneiras. Essa fase das pioneiras vão ter já o componente madeira, que é o componente lignina, né? Ou seja, vai ter ali outros carboidratos, né, que vão criar uma condição para ativar não só a microfauna, mas também as micorizas, né? Vai criar aqui uma condição, né, para que chegue a fase de abundância e o solo esteja conectado pelas essas micorizas que vão estar fazendo simbiose, levando água, levando nutrientes para a planta em troca, né, do que a planta capta na sua fotossíntese, né? Então a gente tem aqui, né, a primeira fase propulsora, né, regenerativa do ambiente. Tá, vamos lá, vamos falar sobre micorizas. Aqui, ó, a gente tem a primeira fase aqui da ativação da microfauna, ou seja, quando a gente tem, por exemplo, a gramínea de uma braquiária, a gente tem as folhas de uma leguminosa, significa que a gente vai ter uma relação carbono-nitrogênio que vai dar energia para o solo para que os micro-organismos sejam ativados e passem a trabalhar na digestão desse carbono a partir da energia do nitrogênio, né? Então, a gente tem na primeira fase das colonizadoras, na fase de acumulação, essa ativação da microfauna a partir da relação carbono-nitrogênio. Quando chega nessa fase das pioneiras, aí chega as madeiras. E o principal alimento dos fungos é a madeira, é a lignina. Então, você pode observar que quando tem uma madeira coladinha no chão, que você levanta, você vai ver um fungo branco, né? Aquilo ali é a micoriza, né? Aquilo ali é a frutificação da micoriza na superfície. Mas ela tem vários filamentos pelo solo, né? Que atinge quilômetros, né? De interconexão, fazendo essa conexão entre as plantas, né? E também o solo, né? E cria essa condição. Então, a micoriza, ela faz com que aquela planta que tem um raio de captação de água e nutrientes de 5 metros passe a ter quilômetros, porque ela está em simbiose. A micoriza, ela penetra na casca da raiz da planta e faz essa troca simbiótica que é benéfica para os dois, né? E daí também utiliza das rizobactérias, né, que são aliadas e protegem essa base da raiz que está ali penetrada, né, para que outros agentes patógenos não interfiram naquele processo. Então, a simbiose é feita exclusivamente das micorizas com as raízes das plantas. Então, a gente tem a micoriza oscilando no perfil do solo de acordo com a estação. Se a gente tem um período mais chuvoso, as micorizas vão estar mais em cima. Se o período está seco, aí as micorizas estão lá embaixo, trabalhando diretamente com as raízes do solo, né? Então, aqui a gente tem, avançando aqui, tem a fase de abundância, né? Então a gente tem aqui, né, os frutos, né, e as secundárias de serviço. Então, quando o ambiente já tem essa condição de um solo mais equilibrado entre matéria orgânica, enfim, a composição do solo está mais ok, aí vão começar a chegar as árvores frutíferas trazidas pelos pássaros, pelo próprio banco genético, pelos animais mamíferos que estão circulando, pelas pessoas. Então, a gente vai ter um ambiente de abundância, que é onde nós, seres humanos, mamíferos, enfim, são pertencentes. A gente precisa estar vivendo num ambiente de abundância para que a gente se sinta realmente integrado,
né? Nós evoluímos com uma alimentação extremamente diversificada, né? Os caçadores, coletores, novamente, eles comiam de tudo, de frutos, castanhas, né, oleaginosas, tudo. Então, a gente precisa desse ambiente de abundância para que nosso organismo funcione bem, né? Então, a diversidade é o segredo da inteligência, da mente funcionar bem, do organismo funcionar bem, da força. Então, esse ambiente de abundância é o nosso foco, né, dentro de uma condição de agrofloresta, e criar esse ambiente para que a gente possa estar em casa, né? Então, quando a gente tem aqui, a gente vai observando que também é multi-estratificado. Então, tem algumas fruteiras que são de porte baixo, outras que são mais altas, né? Se a gente vai ver um ambiente estratificado. E essa fase aqui ativa outra comunidade de organismos no solo, que são os macro-organismos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a goiabeira, né? A goiabeira, quando cai ali, né, tem a sua fase ali, alguns pássaros vão comer uma parte, outra parte cai no chão, e quem adora comer são quem? As minhocas, né? São as aranhas. Então, são esses macro-organismos vão chegar nessa fase porque vai ter frutos com minerais, água, né, de fácil assimilação e digestão. Então, aqui a gente tem, né, as três fases, né, de ativação da microfauna, micorizas e os macro-organismos. Quando chega nessa fase aqui, a gente tem todo o solo funcionando, com tudo, né? Com a porosidade necessária, né? Com a estratificação das raízes e a presença da água, né? Então, aqui, ó, a água, vocês podem ver pela pintura aqui, né? Que ela vai fazendo um triângulo. Tem um triângulo para cima, com as copas, com as raízes e com a água. Quando o ambiente chega nesse sentido aqui, a gente chama de clímax. É um ambiente que já tem sua própria capacidade de autorregulação, seus mecanismos de regeneração, seus mecanismos, está tudo funcionando, porque existe diversidade, biodiversidade. Se a gente entra numa mata que tem 30 anos, 40 anos, é impressionante como existe vida em todas as partes. Tem as briófitas que ficam ali presas nos galhos das árvores, tem aquelas flores bonitas que crescem embaixo no bosque. Então a gente tem um ambiente onde o clima é estável, onde há uma grande biodiversidade, onde o ciclo da água é perene, onde tem um vento que entra e não retira a umidade, ele entra e vira em espiral lá dentro, levando água para os estômatos das plantas. Então a gente tem um ambiente mais equilibrado, né? E quando chega o clímax, não significa que estabilizou, significa que o ambiente tem, né, biodiversidade, mecanismos ali, ok. Então, o que acontece na Amazônia, por exemplo, que é uma floresta imensa, são clareiras. Então, vão acontecendo várias clareiras, abrindo, né, para que novas espécies venham, para que continue esse processo, né, de evapotranspiração, enfim. São nas clareiras que os serviços ecossistêmicos são mais ativos. Quando a floresta fica madura, né, ela passa a fixar menos carbono e a evaporar menos. Então, o mecanismo da própria floresta é se renovar. Então, ela mesma tem ali seus mecanismos do vento, do fogo, enfim, cria condições para estar sempre se renovando. E o ser humano precisa, entendendo isso, ele tem ali uma forma de propulsar, né, de criar uma condição de impulso desses ecossistemas, né? Bom, deixa eu ver se tem... Então é isso, gente. Foi, né, basicamente aí uma introdução, né, aos princípios dos processos da agrofloresta, e a gente vai conversar mais aprofundado sobre esses temas no nosso curso, né? A gente tem aí também diversos temas para a gente falar, né? Eu vou estar ilustrando também esses temas, né, com vídeos, com fotografias, com desenhos, né? Então vai ser, né, tentar o mais didático possível, tá, a gente conversando sobre esses temas, tá bom?